Seja bem-vindo ao Keep Selling, mais um episódio aqui do nosso podcast. E antes de começar, eu já quero te pedir para você deixar um like aqui no canal, para você fazer a sua inscrição, você aí que vende carro, você que trabalha no segmento automotivo, que ainda não fez a sua inscrição aqui no canal, você está dando bobeira, você está perdendo tempo. E olha só, além de fazer a sua inscrição, eu vou te convidar também para você apertar esse sininho que tem do lado, porque toda vez que eu subir um vídeo novo, eu vou te avisar, para você não perder nada do Keep Selling e continuar vendendo. E hoje nós estamos com um convidado aqui, olha, especial, né? Que é o Lucas. O Lucas é um grande amigo nosso, ele é o gerente da Caoa Hyundai, ali da Avenida Cristiano Machado. Ô Lucas, seja bem-vindo aqui ao nosso Keep Selling. Eu que agradeço, Carlos. Primeiramente, né, antes de tudo, agradecer vocês pelo convite. A gente se sente aí lisonjeado. Primeiro pela nossa parceria, né, que já é uma parceria já de bastante tempo. O tanto que vocês ajudam a gente a vender carro não é brincadeira. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Olha, nós que agradecemos, o Lucas. O Lucas está falando da parceria, é a parceria da TV do carro, né? Toda semana nós estamos lá na Caoa, ali na Cristiano Machado, e é uma satisfação muito grande que toda a nossa equipe tem de estar ali apresentando os carros da Hyundai. E hoje nós temos aqui o gerente da loja. Aqui, o Lucas, a gente sempre brinca e fala que a gente procura buscar os caras que faz sentido no mercado, né? E hoje eu sei dos seus números, da sua performance, né? E você é um cara batedor de meta, um cara que sabe vender carro. E nós vamos começar esse papo já te perguntando de onde é o Lucas. Eu sou natural de Passos, a cidadezinha aqui no sudoeste. Cidadezinha não, já é uma cidade mediana. Exato. No sudoeste de Minas, né? Vivi boa parte da minha vida, infância, juventude, em Passos. Minha família toda é de lá. Então, olha só. Eu sou um mineiro mesmo falando porteira, igual todo mundo pergunta. Não, né? Antes aqui, em off aqui, pessoal, eu até perguntei se é de São Paulo, qual cidade, já pensando que ele fosse de São Paulo, pelo sotaque, né? Tem esse sotaque meio paulista do interior, mas isso é legal, né? Eu acho que esse sotaque a gente acaba não perdendo, né? É igual o mineiro, onde a gente chega com 3 palavras, o cara fala assim, todo mundo já sabe. É mineiro. Exatamente, todo mundo já sabe. É motivo de orgulho ser mineiro, né? Com certeza. Então, nascido na cidade de Passos, comecei a minha vida profissional em Passos e comecei vendendo bebida. Trabalhava, entrei distribuidora de bebida, não? Trabalhava uma das maiores aí. Não, Ambev. Isso. Aqui pode falar tudo. Não pode falar, não, Ambev. Pode falar tudo. E aí, comecei muito novo, foi minha primeira experiência como vendedor, né? Nunca tinha vendido nada, mas sempre fui uma pessoa que sempre quis crescer. Então, mesmo na época que eu fui office boy e no interior, e a minha geração ainda foi uma geração que começou a trabalhar muito cedo. Então, mesmo como office boy, ajudante em fábrica de biquíni, então eu nunca quis ficar para trás. Então, sempre busquei um emprego melhor e sempre buscando um salário melhor. E a vendas, a gente sabe que é onde hoje uma boa parte, eu acho que a gente começa a vender desde muito cedo, mas quem tem o dom da venda sabe que é onde a gente consegue ganhar dinheiro. Né? A gente sempre fala aqui no podcast que é a profissão que você tem a condição de ganhar mais do que o patrão. Mais do que o patrão, exatamente. E aí comecei a vender cerveja, né? Fiquei durante 3 anos na Ambev e não estava satisfeito, queria ganhar mais. Eu precisava ganhar mais, eu tinha acabado de ter meu filho, né? E precisava, com a responsabilidade mesmo muito novo. E aí, por intermédio de uma pessoa que eu conhecia na época, uma ex-cunhada minha, ela morava em São Paulo,
fez o convite. Nunca tinha pisado na cidade grande, nunca tinha saído. Então você morou em São Paulo? Morei durante... nas 2 passagens foram quase 11 anos. Olha só. Então por isso que o sotaque ficou mais carregado ainda. O sotaque ficou um pouquinho mais carregado, mas esse sotaque acaba sendo um pouco do interior paulista, né? Que interior paulista. O Passo é muito próximo a Franca, Ribeirão Preto. E aí consegui aí, depois de uma jornada, uma vaga no mercado de automóvel. E aí nunca tinha ido a São Paulo, nunca tinha ido a uma cidade grande na minha vida. E com 21 anos comecei aí essa jornada. E você já começou na Caoa? Não. A minha primeira experiência, né, foi com a marca Citroën. Citroën, pô. Trabalhava no grupo SHC. Do Sérgio Habib? Do seu Sérgio Habib. Isso. Foi o nosso professor e mentor. Exatamente, é um mestre, é um cara que tem um poder de números, é um negócio absurdo. A cabeça dele é um computador ambulante. Né? É um cara muito foda, é um cara que todo mundo gosta. E aí comecei em 2006 vendendo Citroën. Eu falo que o grupo SHC para mim foi uma escola. Uma escola, claro. Que quando eu comecei a vender carro, e eu conto essa história para todos os meus vendedores, que eu não sabia diferenciar roda de calota. E é até engraçado falar isso, né? Claro. E aí fui vender meu primeiro carro. Eu falava que na época um carro custava 40 mil reais. Eu falava, meu Deus, como é que eu vou vender um carro de 40 mil reais para uma outra pessoa? Porque eu media o meu bolso pelo bolso do cliente. E 0 quilômetro, né? Exato. E saudade dessa época aí, né? O carro de 40 mil reais. Mas 40 mil reais para aquela época era muito dinheiro. E aí quando eu fiz a minha primeira venda, soltou a trava, né? E uma história muito interessante, que no meu primeiro dia como vendedor de carro, eu entrei na concessionária e tinha um parceiro de trabalho que trabalhava na loja já há algum tempo. E aí por um acaso eu vi um carro entrando dentro da concessionária, estacionou o carro, um cara com uma roupa muito bem arrumada, um terno muito bem cortado. E eu perguntei pro cara que estava do meu lado, falei assim, o que é esse cara que tá parando? Porque eu conhecia o gerente, eu conhecia o pessoal da RH, mas não conhecia todos da concessionária. Esse cara é o diretor da concessionária. Aí essa pessoa virou para mim e falou assim, eu virei para a pessoa e falei, o que eu tenho que fazer para ser diretor da concessionária? Olha. Aí ele falou assim, no seu caso, Mineirinho, nascer de novo. E isso foi o primeiro impulso. Aí lançou o desafio, né? Lançou o desafio. E dentro dessa história, depois de uns 2 anos e meio, 3 anos, eu já era gerente dessa pessoa que falou isso pra mim. Então isso é uma história muito legal que aconteceu. Linda. Foi um impulso, né? Que mesmo eu sendo do interior, muito novo, depois de 3 anos, já estava assumindo a minha primeira concessionária. E você vê, ô Lucas, que isso é uma característica sua, né? Mas humanamente falando, na cabeça daquele cara, ele falou assim, jamais você vai ser um diretor, jamais você vai ser um gerente. Ou seja, é uma crença limitante, né? Na cabeça daquele cara, ser um gerente, ser um diretor, era algo que estava muito longe. E nós sabemos, né, Lucas, você define aonde você quer chegar. Exato. Só depende de nós mesmos, né? Exatamente. E aquilo, além de ter sido um impulsionador para me buscar, eu sempre fui um cara que nunca, igual como eu falei, desde a época da cerveja ou antes disso, eu nunca fui um cara acomodado. Eu nunca dei conta de ficar acomodado, né? De ficar parado no lugar. Eu brinco que eu tenho um pouco de sangue cigano, de sangue... então eu gosto muito dessa movimentação. E fora isso, eu sou um cara extremamente competitivo. Sim, não, percebe-se. Então assim, a competição ela tá nas minhas veias, né? Ela tá aqui no meu dia a dia. E tem que ser assim, né? Então, para crescer dentro de São Paulo, tem uma história também bem legal, um pouco antes disso. Antes da minha contratação no mercado de carro, como eu nunca tinha ido a São Paulo, eu marquei a minha entrevista, fui convidado para participar, né, do processo seletivo, isso em 2006.
E aí quando fui para a entrevista, fui com uma camisa social de manga curta, uma calça jeans e um sapato. Que no interior eu estaria muito bem vestido. Bem né? alinhadaço. E aí nunca tinha andado de metrô na minha vida, tive que enfrentar um metrô em São Paulo, né, 6 horas da manhã, até chegar no local da entrevista. Chegando na entrevista, o grupo que fazia a entrevista lá colocava todos os candidatos dentro de uma sala e todos estavam de terno, gravata, e o menino do interior de uma camiseta xadrez, manga curta, calça jeans e uma mochila nas costas. Né? Então aquilo ali foi o primeiro. Falei, meu Deus, vai ser a primeiro impacto que você teve. Primeira coisa, o que eu estou fazendo aqui? Né? Porque a gente acaba se sentindo um pouco diminuído naquela situação. Né? E aí acabou que as entrevistas foram rolando, as dinâmicas, e no final das contas acabei no meio de 30 pessoas que estavam lá naquele dia, sendo um dos escolhidos. Né? Foram algumas pessoas. Legal. Mas é mais uma história que aconteceu nesse gancho, né, para entrar dentro do mercado de automóveis. E voltando lá na história do menino, esse menino acabou sendo um dos meus vendedores depois de um tempo, né? E eu sempre contava essa história e ele falava... Que é motivadora, né? Que é muito motivadora. E a gente querer buscar, né, o algo a mais hoje em dia, a gente tem, como a gente comentou um pouquinho atrás, tá faltando pessoas hoje no mercado que queiram estar no meu lugar. Eu queria encontrar mais pessoas que queiram sentar na minha cadeira, que queiram o meu lugar, mas não de uma maneira ruim, mas de uma maneira positiva, que queiram crescer. Né? Até para você também crescer mais ainda. Né? Exato, é aquela história, né? Um vai para uma cadeira, o outro vai para outra. Mas eu sinto que na minha época, com a minha geração de vendedores, se eu olho para os meus amigos gerentes, para os meus amigos diretores, eram os meus amigos vendedores no passado, né? Olha só. Então, o que eu acho que busco hoje, talvez, e sinto falta, é de pessoas querendo a liderança, querendo né, o crescimento dentro desse mercado. E isso é uma dor do mercado. A gente que roda aí as lojas diariamente, sempre conversando com os donos das lojas, né? E a gente percebe que todo mundo fala a mesma coisa. Olha, como que é difícil encontrar um vendedor, porque hoje o mercado ele é competitivo, né, Lucas? E olha só, Lucas, a gente tá aí num período de Copa do Mundo, né? É isso aí. Todo mundo parando para assistir a Copa do Mundo. E eu queria até fazer uma reflexão para você, e você que está nos assistindo esse podcast, você já percebeu como que quando a gente está vendo o time da gente jogar, a gente cobra do time uma alta performance. Isso. O cara tem que subir, o cara tem que voltar, o cara tem que marcar, o cara tem que fazer gol, o cara não pode cansar, né? Então a gente fica ali durante 90 minutos, fala, esses caras não podem cansar, pô. Esse cara tem que ir para cima, nós temos que ganhar o jogo, né? E aí, o que acontece? Essa cobrança, ela é natural de todos. Mas quando você traz para o seu negócio, você traz para uma loja de carro, que a gente está falando aqui de carro, você percebe que essa cobrança, de que os vendedores que estão na loja, eles fazem da seleção brasileira ou do próprio time, né? Não, que esse cara tem que correr mais, esse cara tem que treinar mais. Só que ele não faz isso. E aí o gerente, ele precisa cobrar essa alta performance e o cara não entende. Fala, esse gerente está pegando meu pé, pô, esse cara tá de sacanagem, tá não sei o quê. Mas é uma cobrança naturalmente que a gente faz, né? E assim, eu tô falando isso aqui de futebol, é porque a gente tá em período de Copa do Mundo. De Copa do Mundo, e eu também sou assim. Eu vejo o cara lá e falo, poxa, esse cara precisa correr um pouquinho mais, né? Mas eu sou um cara de alta performance. Eu gosto de ir para cima mesmo, eu gosto de metas, eu gosto de desafio. E hoje, infelizmente, a maioria dos vendedores de lojas de carro, Lucas, ainda não percebeu isso aí. E você, como um gerente, né, eu acho que você tem até coisas boas para falar
para quem está aspirando uma oportunidade de uma loja de carro, para vender carro? Na realidade é o seguinte, eu acho que a gente vai ter duas pontas nisso tudo que você falou. A primeira que eu penso, né? O mercado de carro, ele mudou muito, não mudou pouco não, principalmente nos últimos 20 anos, se você pegar aí a maneira que se atendia um cliente, a maneira que se tirava um pedido, a maneira que o cliente chegava para comprar, e até mesmo com o advento da internet, do smartphone, né, que Sim. é uma coisa que facilitou que os nossos clientes tivessem mais informações, vender carro está cada vez mais difícil. Eu falo assim que isso aí, difícil que eu falo assim, não é para amadores. Vender carro não é para amadores. Infelizmente, o vendedor que sai de casa hoje e que pensa que vender carro é fácil, que vender carro ele vai ficar sentadinho na mesa dele, esperando o cliente entrar e comprar o carro com ele, eu sempre brinco o seguinte, o céu vai se abrir, lá vai sair um arco-íris e o cliente vai descer do arco-íris e sentar na mesa e falar, eu vou comprar um carro, isso não vai acontecer mais. O mercado agora é digital, o mercado agora é lead, o mercado é telefone, o mercado é prospecção, muito maior do que era no passado, principalmente depois da pandemia. Então eu sempre falo o seguinte, o vendedor, para ele ter sucesso hoje, ele vai ter que trabalhar mais. Porém, hoje o vendedor ele consegue ganhar mais do que ele ganhava no passado. Ele consegue ganhar mais, ele consegue fazer um salário hoje que poucas pessoas, a gente fala um pouquinho de desigualdade, mas dentro de um mercado de vendas, hoje o vendedor de carro é o cara que é mais bem remunerado. Então, quando a gente fala em dificuldade, né, de cobrança, e a gente está vendo o jogo do Brasil, os caras, não, tem que correr, tá jogando errado, o goleiro jogou errado, o atacante não chutou pro gol, mas aí a gente se colocando no lugar, e eu sou um cara, com as pessoas que já trabalharam comigo, sabe o tanto que eu sou um cara que me cobro diariamente e aprendo uma coisa diferente todos os dias. Eu estou gerente hoje, mas eu nunca deixei de ser vendedor, que é a coisa que eu tenho mais, que eu gosto mais de fazer, é sentar numa mesa para negociar um carro com um cliente, ou ligar para um cliente, ou, né, eu sempre brinco e falo, ó, eu tô aqui, me usem, me chama para ir na mesa, me manda um telefone do cliente para me mandar uma mensagem para o cliente, mas o que a gente estava falando da equipe de vendas o vendedor ele tem que ter essa consciência que não é fácil o nosso trabalho. E no meio destas dificuldades, talvez as equipes esmoreçam muito fácil. Eu vou dar mais um exemplo. Tem um jogo do Brasil. É quase que um feriado. Acabou o mês acabou, a gente acabou num ritmo, começou o mês, a equipe começa mais lento, mais devagar. Então assim, eu sempre brinco. O Michael Jordan, ele jogava não sei quantas milhares de bolas para acertar tantas outras. Eu brinco com o goleiro do meu time, Rogério Ceni, depois que acabava o treino ficava treinando bater falta para ficar bom naquilo que faz. Então não adianta vender um carro, não adianta fazer uma venda e depois daquilo ali ficar tranquilo o restante do dia, não adianta vender um carro e ficar 2-3 dias sem prospectar, sem trabalhar com lead, sem buscar outras alternativas, oficina. As alternativas que a gente tem dentro de uma concessionária são imensas, porém hoje ainda a gente tem que ficar colocando a equipe para cima, tem que tentar ficar motivando para fazer com que o time trabalhe. Hoje, o Lucas, você falou, né? É uma concessionária de automóveis e uma loja, né? Uma agência multimarcas. Como é que você vê? Vocês hoje têm, em termos de treinamento, a fábrica, né? A matriz, ela deve ter uma cobrança muito grande, né? Em cima de vocês com o treinamento, né? Sim, sim. E não só o treinamento de conhecimento do produto, do carro, como também de ferramentas, né? Hoje, quando você fala que realmente uma venda hoje ela é mais difícil, né?
mas ao mesmo tempo, para o vendedor trabalhar acaba sendo mais fácil, né? Porque hoje você com o smartphone na mão, você tem tudo. Você tem tudo aqui, né? Todas as informações. E aí, como é que vocês lidam com isso? Como concessionária, essa parte do vendedor, do cara que você vê, falando, não, o cara ali, ele trabalha. Ou hora ele está no telefone, hora ele está no telefone, ou ele está no computador, ou está até prospectando mesmo pelas redes sociais. Como é que é essa administração com os funcionários? Na realidade eu trabalho de uma maneira bem... Eu sempre brinco que os meus vendedores são gerentes das mesas deles. Né? Cada vendedor ali é gerente da sua mesa. E você consegue esse nível de consciência dos caras? Na realidade eu falo assim, eu tenho um time que... Eu acho que até a minha forma de trabalhar, e é uma forma que eu fui aprendendo no decorrer dos anos, né, com os líderes que eu tive excelentes líderes na minha história de carro, na minha história no mercado automobilístico, e até pessoas, vendedores que eu trabalhei que não quiseram ser líderes, mas que eu aprendi muita coisa com esses caras também. Eu sempre coloco o seguinte: o vendedor, ele é dono do teu espaço, né? E eu sou um gerente que faço reunião todos os dias. Olha só. O cara que vai trabalhar comigo, ele sabe que eu faço uma reunião de 15, 20 minutos todos os dias. Porque eu falo que é o tempo técnico que eu tenho com a minha equipe. Certo. E a gente sempre fala dos mesmos assuntos. Você vai falar assim, oh, Lucas, mas que loucura é essa? Vocês vão falar do mesmo? Logicamente que tem um assunto ou outro que é diferente, mas os principais são falados todos os dias. Então, volume de vendas, qualidade, atendimento de lead, esses assuntos são... faz parte do nosso dia a dia. E você costuma fazer isso pela manhã, à tarde? Todos os dias de manhã. De manhã. Às 9h30 da manhã. Olha, eu faço só uma reunião com a minha equipe. Então, chegou na minha loja 9h30 da manhã, pode saber que eu estou em reunião com a equipe. E aí, a pergunta que você fez anteriormente sobre esse nível de consciência dos vendedores. Todos eles têm consciência. Todos. Pelo menos os que eu já trabalhei, os que eu trabalho hoje, que é uma equipe espetacular que está comigo lá hoje. Mas eu sempre falo o seguinte, a gente tem que estar consciente que a gente tem que estar em cima. Eu sempre estou cobrando, mandando uma mensagem no grupinho, mando uma mensagem no individual, sempre olhando a agenda do vendedor diária. Por quê? Nós somos seres humanos. Claro. A equipe de vendas também são seres humanos, né? Vamos colocar assim no geral. E hoje a gente tem muitas distrações. Sim, né? A gente tem muitas distrações. As redes sociais são distrações. Problemas pessoais são distrações. Então eu tento quebrar esse paradigma de quanto o cara tem problemas fora da concessionária ou que se distrai muito fácil. Eu tento chamar muita atenção de uma maneira bem criativa. Claro. Eu brinco muito, eu ando no salão, eu chamo, eu brinco com um, eu brinco com outro, mostrando de uma maneira leve, até porque hoje não cabe mais a maneira que se tocava uma concessionária no passado. Eu falo que os meus gestores no começo eram pulsos firmes, né? E a gente sabia que se a gente não fosse pulso firmes, eu brinco com os meus vendedores. Brinco não, isso é verdade. Quando eu comecei a vender carro, a gente ficava quase 3 meses sem tirar folga para conseguir bater a meta os 3 meses e conseguir ser efetivado. A gente tinha medo de não ser efetivado. E eu fiquei durante 11 anos na mesma empresa porque o meu começo foi muito efetivo. Você criou uma disciplina, né? Eu sou muito disciplinado. Uma disciplina, né? Porque eu não gosto muito de ficar falando só de mim, mas as coisas boas a gente tem que falar. Eu sou um cara muito disciplinado. O processo de vendas é isso, né, Lucas? Acho que o primeiro fator é a disciplina, né? É o cara saber que ele saiu da casa dele, que ele saiu ali para vender. Para vender. Né? E se ele não vender, ele não vai voltar com a grana para casa. Exato. Carlos, eu brinco com os meus vendedores que... quando eu falo brinco, não é brincadeira, não, é verdade. Pode falar com essa câmera eu aqui. sempre vou usar muito a palavra brinco, mas é o brinco de verdade. Que o cara sai da casa dele todos os dias, ele gasta combustível para ir trabalhar, ele toma um café da manhã,
ele almoça, aí depois ele toma um café da tarde, porque o vendedor de carro gosta. Uhum. Ele toma um café da tarde. Eu vi que lá tem até um cafezinho lá bacana. O café lá é bacana. Inclusive todos estão convidados lá para tomar um café comigo lá. Então, o custo para que ele saia da casa dele todos os dias é muito alto. Uhum. Não só deles, o nosso também. Mas se ele não fizer valer a pena essa saída da casa dele, eu não sei o que eu te falo, não. Eu vou te falar, não vale a pena ele sair de casa, fazer tudo isso e não se esforçar para vender carro. Hoje, a gente falou, né, do nível de consciência dos seus vendedores, porque eu acho que a virada de chave na vida de qualquer profissional, né, principalmente aí de um vendedor, é ele atingir o grau de consciência. Ele fala, peraí, eu estou saindo, a minha missão é trabalho, é vender, eu vou vender. Né? E aí, a gente sabe que um vendedor concentrado, aquele cara focado, esse cara é imbatível. É imbatível, né? E hoje, todo vendedor, ele pode ter um salário fixo e tudo, mas ele é comissionado. E eu acho que o grande lance do cara ser um vendedor, né? Ele virar, talvez o cara tenha até uma formação acadêmica. Ele fala, eu sou advogado, eu sou jornalista, eu sou não sei o quê, mas decidi vender carro porque o carro, ele oferece essa remuneração, essas possibilidades. E a gente vê que dentro do cenário vender carros, você tem aquela agência modesta, que você está trabalhando ali, que você está aspirando aí para uma concessionária autorizada, e daquela concessionária você já começa a pensar num veículo muito premium, nos carros importados. Então, assim, você vê que dentro do mercado, ele tem essas possibilidades que só depende do cara. Exato. Se preparar. O vendedor, ele não depende da marca que ele vende, ele não depende do produto, ele não depende do gerente, ele depende simplesmente dele. Da ação dele, da dedicação. Da dedicação para que o resultado ocorra. Então, eu falo assim, para a galera que é de vendas aí, eu sou de vendas, eu sou vendedor, estou gerente, já flutuei aí por alguns cargos de gestão dentro de concessionárias, diretoria, gerência geral, gerência regional, dentro dos grupos que eu trabalhei. Mas eu sou vendedor, então eu acho que essa é a visão que eu sempre vou ter. Eu estou gerente e dentro disso eu falo, o vendedor, ele só depende dele mesmo para que o resultado venha. Só dele, não depende mais de ninguém. É isso aí, pessoal. Olha, você está acompanhando aqui o Keep Selling, né? Um podcast aqui com o Lucas, né? Que é um vendedor nato. Mas eu quero aproveitar para te pedir aí novamente o seu joinha aí, o seu like, pedir para você fazer a inscrição aqui no canal, ativar o sininho que toda vez que a gente postar um vídeo novo, eu vou estar te falando. Ô Lucas, e falando aí de reta final de ano, né? Toda reta final de ano, todas as equipes, né, tem aquele drama do fechamento do ano e tudo. É lógico que esse ano é um ano bem atípico, né? Porque teve eleição, Copa do Mundo e vem o Natal agora, né? Reta final. É um ano, digamos, curto demais? Na realidade, quando você me perguntou de reta final, eu acho que a gente teve um ano que foi uma reta final o ano inteiro, né? Todos os meses. Eu acho que, com exceção de 2020, né? Período da pandemia mais grave, esse ano foi um ano muito desafiador para nós no mercado de carro, muito desafiador, com meses batendo recorde de vendas e meses assim que a gente teve que zerar as contas porque realmente o mercado travou em alguns meses no ano. Abril aqui em Belo Horizonte foi um dos piores meses da história.
Então, assim, esse final de ano foi só a cereja do bolo. A gente briga assim, foi só a cereja do bolo de um ano muito difícil. Porque você pega um ano que veio aí com, né, uma montanha russa. Aí chega outubro, novembro, eleição. Aí novembro e dezembro, Copa do Mundo, que os nossos amigos aí, donos de bar, estão arrebentando a boca do balão. Mas aproveitando. No nosso caso, realmente, o mercado ele dá uma retraída. O cliente ele acaba ficando meio confuso, né? Para qual lado que ele vai colocar suas energias. Novembro foi um mês atípico, né? Que foi um mês que durante 15 dias o mercado retraiu e mais 15 dias com o mercado positivo para nós. E dezembro a gente ainda não sabe. Dezembro eu acho que tá começando agora. Começando agora, mas eu falo assim, a gente não sabe até quando vai ser essa dúvida que o nosso público vai ficar. Porque a gente tem aí a mais Copa do Mundo, se o Brasil continuar aí, vai acabar. O pessoal tá crendo que vai chegar até. Queremos que vai, tá? Não estamos aqui jogando. Não estamos aqui jogando contra, não, mas o mercado ele tá meio instável. Eu falo que esse começo de mês assim, tá me assustando um pouco, mas vamos tentar aí fechar da melhor maneira possível. Eu recebi um release da Fenalto, que é dos veículos lá, seminovos. E a perspectiva deles é de 13 milhões de veículos vendidos até o dia 31, né? Nós estamos falando de veículos seminovos. Sim. Normalmente, a indústria, né, de zero, ela é lógico que tem uma escala bem menor, né? Mas você tem uma ideia de quanto fecha esse ano, mais ou menos? Então, o mercado brasileiro é um mercado que ele, no decorrer dos anos, né, vamos falar assim, 2008, 2009, 2010, aí girava na casa aí dos 500, 600 mil carros mês no Brasil, chegando aí aos míseros 120, 150, 180 mil carros na recessão de 2012 para frente, né? Mas eu falo assim, a nossa marca, eu não vou falar de mercado, eu vou falar da minha marca hoje. A minha marca, ela vem numa ascensão positiva principalmente nos últimos 3 anos. Principalmente com a falta dos componentes que ocorreu no ano passado. Eu falo que a marca que eu trabalho hoje, que é a Hyundai, ela foi muito rápida para solucionar esse problema. Então nós tivemos falta de carro, tivemos falta de componente, mas foi muito menor, que teve marcas aí que ficaram 3 meses. Então assim, a minha marca esse ano ela vai acabar muito positiva com relação ao número de vendas anual. Não é ainda o número que nós precisamos, a gente sabe disso. Não é um número que a gente já fechou em outros anos. A minha loja, por exemplo, o ano passado, no decorrer dos 12 meses, nós batemos o recorde desde a abertura da loja em volume de vendas. E eu falo assim, isso é muito positivo para o mercado que ainda estava dentro de uma pandemia, né? Estava dentro de uma pandemia, mas o mercado brasileiro, enquanto não subir para cima dos 300, 350 mil carros, a gente ainda não vai conseguir ver uma efetividade dentro do nosso mercado. E você falou bem, né? Que, desculpa te interromper, mas até meados de 2008, ele estava preparado para vender mais de 3 milhões e 500 mil carros por ano, né? Exato. O mercado estava preparado para isso e tinha os benefícios, né, de um IPI reduzido, que realmente era reduzido, né, era um negócio um pouco. E o mercado, a classe, que eu sempre falo que o Brasil é dividido em classes, mas a nossa classe emergente, ela estava numa ascensão muito grande, então o poder de compra estava muito alto, né? E a venda de veículo, financiamento, eu brinco que o primeiro carro que eu vendi foi um carro dividido em 72 vezes. O cara dividiu o carro em 72 vezes, então hoje não existe mais financiamento. Esse financiamento, né? Tão longo, assim, né? Mas o poder de compra estava muito, muito, muito forte. E hoje esse poder de compra ele não está tão...
E a gente teve mais um problema no nosso mercado nos últimos 12 meses, 12 não, uns 18 meses, que foi o aumento dos veículos. Cresceu muito, né? Eu brinco que eu vendi um carro a R$39.990 um ano e meio atrás, hoje esse carro custa 80. Ele dobrou de preço. Os carros zero deu um salto absurdo, né? Isso, o carro. Um salto absurdo. E acompanhou junto com isso a tabela FIPE, né? Que fez com que o seminovo também ficasse acompanhasse. caro. É isso aí. Eu atendia um nicho de clientes há um ano e meio atrás que eu não atendo mais hoje. Esse cliente ele migrou pro veículo seminovo. E o cliente que eu atendo hoje é um outro perfil de cliente, e volto a dizer aos vendedores que o cliente que compra carro zero hoje, a gente vai ter que colocar tapete vermelho para ele, a gente vai ter que servir champanhe, a modos de dizer, mas se você tem um cafezinho gostoso, tratar bem, né? Ofereça um café gostoso para o seu cliente, porque esse cliente, ele é um cliente diferente do cliente que comprava carro há um tempo atrás. Não por questões financeiras, mas por questões, eu falo assim, esse cliente ele é um pouco mais exigente, né? Eu não sou tão exigente, eu falo por mim, tá? Eu não sou tão exigente, mas o cara que compra carro de 100 mil, de 150 mil, de 180 mil, de 200 mil reais, esse cara precisa ser tratado de uma maneira diferente. É o cara que sabe o que quer, né? Sabe o que quer, ele sabe o preço do carro que ele está comprando. Já pesquisou não tudo. Existe mais joguinhos que, né? Isso não cabe mais dentro da nossa realidade, né? De uma concessionária, por exemplo, hoje a gente vê nas lojas, os caras falam, olha, a gente dá um tanque cheio, a gente dá não sei o quê. Isso no zero, a pegada é um pouco diferente. É um pouco diferente, e eu sempre brinco com o seguinte: não existe um almoço grátis, e o nosso cliente já sabe disso. Então, o lance, eu sempre né, divulgo, né? A gente vai ter bônus na compra do seu seminovo, a gente tem taxa zero, a gente tem taxa 0,99, 0,69, e a gente sabe que isso é um atrativo para quem está comprando o carro. Porém, o cliente, quando ele entra na loja, ele sabe o valor de uma taxa efetiva, ele sabe fazer cálculo numa HP. Ele não é mais um cliente desinformado. Ele entra na internet, ele sabe o preço meu e de todos os meus concorrentes, às vezes com um clique. Ele sabe o preço de todo mundo. Então, assim, hoje eu sempre falo e vou repetir. Hoje não, sempre foi assim, mas hoje mais. Quem manda no nosso mercado é o atendimento. É o que faz a diferença. É mesmo. O tato com o cliente, é a vontade de atender, é o tesão no que você vai fazer. Porque se você levantar da sua casa de manhã cedo e for trabalhar, e chegar na concessionária e atender o seu cliente de qualquer jeito, o seu concorrente vai vender o carro para ele. Isso eu falo para minha equipe e falo para qualquer outra equipe. Porque se o cara sair da casa dele de manhã, sem vontade de trabalhar, sem vontade de vender, sem vontade de fazer um diferente, sem vontade de ser diferente, no nosso mercado, infelizmente, eu brinco que eu tenho que me motivar todos os dias, e minha motivação é as minhas contas. De todo mundo, né? Eu falo assim, a gente tem que se motivar todos os dias. Na hora que eu deixo o meu moleque na porta do colégio, eu olho pro colégio, eu lembro do valor que é o colégio do meu moleque, eu já saio dali super motivado para bater a minha meta diária. Quantidade de venda, quantidade de consórcio, quantidade de financiamento, indicação e tudo mais. E acaba sendo prazeroso, né, Lucas? É muito prazeroso. Olha, e você que está assistindo esse podcast, você está tendo aqui uma aula. Está tendo uma aula com o Lucas de o que é se tornar aí um vendedor de alta performance, né? Ele tá contando todos os caminhos para ser trilhado para objetivar, né? Ganhos melhores. Mas hoje, Lucas, voltando aqui a gente falar desse tema, né? E tem hora que eu pergunto demais isso, sabe? E às vezes eu questiono, eu converso com muitos lojistas, por que os caras de loja de carros, nós estamos falando de veículos seminovos, porque eu consigo enxergar uma diferença. Isso eu estou falando de um cara
que está todos os dias em loja de carro. Eu visito concessionárias, eu tenho amigos que são donos de concessionárias, diretores de concessionárias, e tenho também amigos donos de agências de veículos de agências multimarcas. Mas eu vejo que a maioria dos vendedores talvez ainda não atingiu esse nível de consciência, de que chegar e falar, opa, peraí, eu tenho que, se eu vendi aqui 15 carros no mês, o mês que vem eu quero vender 20 carros. E buscar isso. E você acha que também parte desta culpa tá no líder, tá no dono, tá no cara que é o dono da loja de carro? Eu acho que é uma junção de alguns fatores. Eu acho que o primeiro fator é o cara ser competitivo com ele mesmo. Você não tem que ser competitivo com o cara que está do seu lado, você tem que ser competitivo com você mesmo. Se eu fiz 15, eu quero fazer 20, como é que eu vou chegar nisso? Como que eu vou fazer isso? Por que eu vou fazer isso? Eu sempre falo o seguinte, o vendedor, nós vendedores, para quem vende carro, o mercado ele muda muito rápido, então se o cara não for atento aos detalhes, se o cara não estudar, se o cara não ver um podcast, se o cara não é estudar, não estou falando de escola, eu estou falando de estudar o mercado, saber o que o seu concorrente está fazendo ali do lado, o que acontece? O resultado dele não vai ser positivo. Então às vezes ele vendeu 15 carros, no mês é um cara que pode vender 20, 25 carros, e esse cara, ele fica tranquilo, eu vou fazer meus 15, eu sempre brinco, eu sempre atiço os meus vendedores, falo assim, esse mês você fez 11, vamos fazer 13 mês que vem, ou você fez 13 esse mês, vamos fazer 15, vamos buscar os 15, o que está faltando? Vamos buscar um algo a mais, porque não é só isso, ele vai colocar dinheiro no bolso. E quando você falou assim, os líderes, ele não pode se acomodar. A meta da empresa é que cada vendedor para ficar na empresa são 10 carros. Não, vamos fazer esse cara vender 15, vamos vender... Porque o cara, ele vai colocar dinheiro no bolso, e na hora que ele colocar dinheiro no bolso, ele vai falar assim, não, eu gostei. Sim, com certeza. Eu falo assim, o vendedor, quando ele começa a comprar um carro diferente, e uma outra história legal, interessante, quando eu fui vender carro, eu brinco, tá, gente? E é verdade. Eu não tinha um pau pra dar no gato. Eu era recém-casado, né, no meu casamento anterior. A gente tinha comprado uma casa. Eu tinha uma motinha velha, que era o meu meio de transporte para ir e voltar do trabalho. Eu não tinha um pau pra dar no gato. E aí eu comecei a vender, vendi meu primeiro mês, no segundo mês já estava um pouco melhor, começou a entrar dinheiro. Na hora que eu comecei a ver o dinheiro que eu conseguia ganhar vendendo carro, eu falei, não, vou comprar um carro. Cara, a primeira coisa que eu pensei, mesmo. Porque eu olhava o estacionamento, e antigamente você olhava para o estacionamento dos vendedores, era Honda Civic novo, era Polo novo, era tipo assim, o pessoal tinha poder aquisitivo para comprar carro zero. E eu falava, meu Deus, será que eu vou conseguir comprar um carro zero, vendendo carro? E no meu terceiro mês eu comprei um carro semi-zero. Eu tinha um ano de uso o carro na época. E tipo assim, aquilo ali foi um negócio muito, muito maluco pra minha vida. Validou, né? Validou a profissão, porque eu tinha acabado de passar da minha experiência, já estava comprando meu primeiro carro. E hoje o que eu penso o vendedor, ele tem que querer andar de carro bom, ele tem que querer morar num apartamento bom, numa casa boa, ele tem que querer viajar, ele tem que querer ir pra praia, ele tem que querer ter um celular e tipo assim, isso quando você pega um vendedor com um celular top, de uma geração top, você pega um vendedor com um carro novo, isso mostra que o cara ele tá no caminho certo, o cara tá ganhando dinheiro fazendo aquilo. Então o cara não acomoda. Para você que é vendedor de carro, para você que tá ali no salão de vendas todo dia, eu sei o tanto que é duro os caras levantar todo dia de manhã e enfrentar o que a gente enfrenta dentro de um salão de vendas. Cara, queira ser o melhor vendedor do salão, queira ser o melhor vendedor da concessionária, o melhor vendedor do grupo. Eu tenho uma vendedora que ela sempre está ali no top 5 do Brasil, no grupo que eu trabalho hoje, que é o Grupo Caô.
E eu sempre falo, mesmo que ela perde a primeira posição, eu falo assim, esse mês está em terceiro do Brasil. Só que ela está em terceiro do Brasil no meio de 300 vendedores. Olha só. Então, é empolgante isso. Você vê que... E como é que é a relação dos outros? Vendo uma vendedora com tanta performance? Na realidade, assim... incentiva? É um incentivo, porque, igual, por exemplo, eu sempre coloco assim... Putz, esse mês a gente tem que, né, vamos bater igual, vamos fazer igual, vamos buscar igual, vamos fazer mais. Por quê? É muito, igual eu tava falando, é muito empolgante ver um vendedor ganhando um salário tão bom, claro, né, que o cara sai lá e ele fica satisfeito. E vendedor satisfeito, cara, salão produz de vendas... muito mais. É salão de vendas produtivo. É isso aí. O cara sai feliz. Hoje a gente... o Keep Selling, gente, é para isso. É para a gente estar até apontando algumas falhas que a gente vê no mercado. Não é com o objetivo de criticar, não. É com o objetivo de fazer, e talvez você dar aquela acordada, né? Por exemplo, você falou, olha, de um celular bom, né? Às vezes tem pessoas que não têm até muita vaidade com isso, mas é extremamente importante você... lançou um telefone. Se você tiver condição, compra aquele telefone bom, usa uma roupa bacana, um sapato bom, um tênis bom, um relógio bom. Então, assim, eu acho que a apresentação do vendedor também manda muito. Um bom perfume, né? O cara tá ali perfumado, né? É lógico que é tudo moderado, não é aquele perfume também que vai incomodar o cliente. Mas, por exemplo, eu vejo, aí fica aí um puxão de orelha aí para a galera aí das agências multimarcas, que você chega numa loja... o cara tá com uma camisa lá de um banco, de uma campanha, que essa campanha já acabou há 4 anos e o cara continua com aquela camisa. E aí você vê um cara com a camisa do BV, um cara com a camisa do Santander, aquela confusão, sabe, dentro de uma loja. A apresentação pessoal hoje, e o cliente ele percebe isso. Eu falo assim, eu brinco com as minhas vendedoras. Gente, vamos passar uma maquiagem, A apresentação pessoal hoje ela é muito importante. Sim. Não só na venda de carro. Eu participo de uma academia, eu pratico esporte marcial, né? Eu pratico Muay Thai. Olha só. Um abraço aí pra galera do Muay Thai. Aí. E lá na minha academia, João Alves Team, nós somos cobrados para usar o uniforme da equipe. Por quê? A apresentação do nosso time, né? A gente fala assim, quando a gente ia para a escola, a gente usava um uniforme. Então, eu falo assim, a apresentação sua perante ao seu cliente, ou que seja, né? Eu fiz o comentário aqui da equipe do Muay Thai, mas a apresentação pessoal dentro da concessionária é um diferencial para o cliente. Porque o cliente, quando ele entra na concessionária e vê o vendedor uniformizado, ou né, até com uma camiseta de uma campanha, uma Black Friday, um Caoa Day, né, que a gente faz lá na Caoa, o cliente ele já se posiciona para você, ele se direciona para você, porque ele sabe que você é o cara da concessionária. Se você tá ali largado de uma maneira, né, o cara às vezes ele não vai até você. Ele se sente assim, não, será que nível de confiança? Claro. Tem uma história muito legal, que quando eu decidi virar vendedor de carro, eu conversando com um cara que já tinha muita experiência, né, um conhecido meu, ele falou, em 2006, se eu não estiver errado, foi 2005 ou 2006, no Brasil foram as 5 profissões com menor índice de credibilidade. E no meio dessas 5 profissões, estava o vendedor de veículo. Eu sempre fui, desde então, um defensor da minha classe. Então eu falo assim, não falem mal de vendedor de veículo para mim, porque eu vou ter argumentos para te colocar que não é assim, já tem, como toda profissão vai ter ali
pessoas que mal intencionadas, né? Que enganam. Mas eu falo para vocês, o tanto que um vendedor de carro trabalha não é brincadeira. Eu falo que o vendedor ele trabalha muito. Ele trabalha em um nível de pressão, não só a pressão do cliente, a pressão da empresa, é o gerente, é o dono da revenda, a esposa em casa, é o marido em casa, é os filhos. O nível de pressão que a gente trabalha é uma panela de pressão todos os dias. Então, assim, é uma junção de coisas que faz com que a nossa profissão seja uma profissão que eu falo assim, honrada. Sim. Então, nós vendedores, nós gerentes, nós vendedores e todos os nossos profissionais de carro, né? Quando eu escutei essa história há mais ou menos, sei lá, quase 20 anos atrás, eu realmente virei um defensor e tentei, por A mais B, dentro do meu trabalho, mostrando para os meus clientes, para os meus familiares, que nossa profissão ela é uma profissão cabulosa. Assim, você citou aí, realmente a profissão de vendedor, ela era meio que banalizada no todo, né? Sim. A gente já falou aqui no podcast algumas vezes, né? Antigamente os pais, né? O menino tentava tudo e não conseguia, falava, vou virar vendedor. Isso. A própria mãe, né? Ia te pedir um emprego lá pro filho, falou, não, se tiver qualquer coisa aí, até vendedor ele tá pegando. Então, assim, ela não estava sabendo que é uma profissão, né? Que você tem que ter a arte de vender, você tem que ter o dom, você tem que ter a pegada, né? Você tem que ter a pesquisa. E hoje eu vejo, assim, com muita tranquilidade em falar que o cara que quer vender, se ele tiver um pouquinho de disciplina, ele tem, até pela facilidade de informação que tem hoje no mundo, você tem mentorias, você tem curso, você tem muita coisa gratuita na internet, com ótimos custos de vendas. Exato. Que se você pegar para assistir, eu tenho certeza que só ali gratuito, sem você pagar nada, você já se torna um vendedor credenciado para vender qualquer coisa. Exato. Foi o que eu falei há um tempinho atrás aqui. O vendedor de carro que não se profissionalizar, e quando eu falo profissionalizar, não estou falando de estudo, porque tem muita gente que realmente não é chegada em estudar. Não tem jeito. Mas o mercado hoje, a internet hoje, ela te dá tantas ferramentas para que você... Isso aqui é uma ferramenta. Sim. Essa troca de ideias que a gente está fazendo aqui é uma ferramenta. Ela te dá tantas ferramentas para você, de alguma maneira, buscar informação, números, capacitações dentro da internet mesmo. E não só isso, às vezes uma reunião que eu preparo, às vezes não, as minhas reuniões são preparadas, eu sou meio chato com relação a isso, e levo muita informação de livros que eu leio, eu gosto, nem tanto, mas eu gosto muito de ler. Sabe aquela história? Claro. Eu tento ler bastante, mesmo às vezes não leio livro, mas leio muito artigo, muitas coisas, principalmente do nosso mercado. Claro. Antigamente eu assinava 4 Rodas. 4 Rodas, o Paulo Campo Grande, que é o editor lá, diretor de redação, é meu amigaço. A gente viajou muito aí pelo mundo afora. Eu assinava 4 Rodas porque era a nossa revista do vendedor. O vendedor tinha que ter uma 4 rodas. Aqui, ô Lucas, o nosso espaço aqui ele é democrático. Hoje, pra você ter uma ideia, estou nisso há muitos anos, a galera da Auto Esporte, a galera da 4 Rodas, Oficina Mecânica, Auto Show, tantas revistas que tinham, né? Pena que hoje não tem mais, né? Hoje tem... Tá tudo hoje em dia tá tudo digital. Então... Não sei se você sabe, mas eu fundei aqui em Belo Horizonte uma revista. Eu comecei em 1990 com uma revista de automóveis que chamava Autocar. Essa revista eu tive ela durante muitos anos e era a única revista
fora do eixo Rio-São Paulo com circulação nacional. E com essa revista Autocar, eu tive o prazer de viajar aí com o mundo inteiro. Inclusive, o Paulo Campo Grande, que hoje é o diretor lá da Quatro Rodas, na época ele era assessor de imprensa da Mercedes. Eu lembro que isso há muitos anos atrás, ele me levou para as Ilhas Canárias, lá na pontinha lá da Espanha, lá no lançamento do SLK lugar 200. Feio, né? Lugar Nossa, feio. cara, foi em muito lugar bacana. Muito legal. Com a indústria automotiva. E aí a gente faz amigos. Então hoje, no meio aí, é muito comum, né? Às vezes a gente está conversando, olha, você conhece fulano? É amigo de muitos anos. Pra você ter uma ideia, o primeiro HB20 quando foi lançado aqui no Brasil, eles fizeram uma festa linda lá na ilha de Comandatuba. Eu estava lá, eu sempre viajei com o pessoal das fábricas todas, a Hyundai, a Caoa Chery. A Caoa Chery, a assessora de imprensa lá é a Débora, minha amiga posso falar muito quanto tempo não, porque senão a gente revela a idade aqui. Idade, né? Mas pelo menos uns 25, 30 anos eu tenho essa amizade com a Débora, que é uma pessoa excelente. E ela é assessora de imprensa da Caoa Chery. E recentemente eu fiquei conhecendo outras pessoas lá também. A Caoa é uma empresa que eu tenho um carinho muito grande, até pela parceria. Hoje, não é porque você está aqui, Lucas, mas o Grupo Caoa, ele é um grupo que apoiou a TV do Carro, me apoia sempre nas coisas que eu faço, né? E a indústria automotiva é isso. Você cria amigos aí pelo mundo inteiro, né? Exato. E é legal porque, como você falou, você comprava a revista Quatro Rodas, né? Para ver os artigos. E hoje você tem tudo aqui, tudo, né? No celular. Tudo aqui. Você tem os portais. Eu tenho até uma pessoa que trabalhei junto, né? Foi até meu patrão, o Marcelo Sadi, lá do seu Mauro Sadi, lá em São Paulo. Tem um treinamento que nós fizemos e que em 2016, meados, saiu um treinamento que veio do Vale do Silício. Só de vir do Vale do Silício é coisa pesada, apesar disso. Que os caras fizeram um estudo em cima do smartphone, né? Que o que o smartphone fez com o nosso mundo, né? Uhum. Quantas empresas de foto, empresas de televisão, muitas empresas que acabou entrando numa recessão ou até acabando por conta desse aparelho que hoje tem tudo, né? Então eu falo assim, se naquela época que não existia o smartphone, a gente comprava revista automotiva, né, para estudar, a gente fazia uma coisa que os vendedores e os gerentes não gostam muito, mas eu faço isso até hoje, que é o cliente oculto, que é conhecer o meu concorrente, para saber qual que é o fio da ninhada que o meu concorrente está usando, né, dentro do mercado. A gente precisa se profissionalizar, galera. Não fica só eu sou um bom vendedor, porque vai chegar um ponto que o mercado vai mudar, como mudou de 3 anos para cá, e algumas pessoas vão ficar paradas no tempo, ir para outros mercados, ir para outras coisas, porque o mercado ele está de um jeito hoje, e a cada dia que passa ele vai ser mais digital. É muito rápido, né, Lucas? E eles querem acabar com a gente, tá? Com nós seres humanos. Daqui a pouco vai ficar tudo online. Tudo online. Ô, Lucas, então vou pedir o pessoal aqui para deixar um like, fazer inscrição aqui no canal. Se gostar, compartilha aí com seus amigos, né? Fala aí do Keep Selling, vamos mostrar aí esse Keep Selling nosso aí para todos os vendedores de carro e também para aqueles que não são vendedores de carro e que por algum motivo queiram entrar para vender carro. Ô Lucas, ultimamente eu tenho conhecido muitos gerentes de lojas elogiando muito o comportamento de vendedores que vieram, por exemplo, de lojas de departamentos e entrando para vender carros. E aí é algo até curioso, né? Que você fala, poxa, como assim? Você pega o cara lá que vendia Casas Bahia e bota para vender carro, né?
E eu lembro que, eu não sei se você me confirma isso, mas quem gostava de fazer muito isso aí era o Sérgio Habib. Com certeza. Né? Eu sou uma prova viva disso, né? De pegar um cara que falou, não vende carro. Por quê? O pessoal falava muito, né, dos vícios que os vendedores mais antigos tinham em vender os carros, e que hoje a galera mais jovem chega meio com sangue nos olhos mesmo, né? Para vender. É lógico que a gente está falando de exceções, né? Tem cara que realmente ele chega no mercado totalmente desconhecido, mas é aquele cara que pesquisa, aquele cara que estuda, que faz toda essa jornada de internet, né? Jornada boa. Vai para o Google, vai para o YouTube, pesquisa os carros e acaba se inteirando. E quando chega na hora de atender o cliente, ele já tem aquela experiência de atender um cara para vender uma geladeira de R$1.000. Sim. Aí de repente chega um cara para comprar um carro de R$100.000, né? Para quem me conhece, eu sempre gostei de dar oportunidades para pessoas que não são do mercado. Olha só. E por que você faz isso? O que você sacou? Primeiro, porque eu consigo moldar o cara dentro do meu perfil de trabalho. Esse é o primeiro ponto. Logicamente que eu tenho cases de sucesso também com pessoas do mercado, mas a minha equipe hoje ela é composta aí com 10 vendedores, sendo 8 que não vieram do mercado de carro. Olha só. Aí fica uma dica aí, para os donos de loja de carro. Não que contratar pessoas do mercado seja ruim, mas o meu perfil é trabalhar com pessoas que não vieram do mercado, porque eu treino o cara do zero. E normalmente isso dá certo. Normalmente. Dá trabalho, mas dá certo. Dá um pouco mais de trabalho. Eu falo que eu tô há quase 16 anos no mercado de carro. Perto de algumas pessoas ainda estou começando, mas perto de outros já tenho uma boa bagagem. Eu falo assim, o vendedor quando ele vem sem vício, ele dá muito trabalho no começo para pegar, porque não é simplesmente você vender o carro. Você fala, tá aqui, tá vendido, acabou. O processo dentro de uma concessionária ele é muito árduo. E não pode ter erro. Então, mas depois que o cara pega o seu jeito de trabalhar, depois que o cara pega o ritmo e ele vai dentro daquela sua característica de trabalho, é muito gostoso. Então eu falo assim, eu sou um cara que dou oportunidade para quem não é, porque um dia alguém me deu oportunidade sem eu ter experiência. E eu falo assim, são situações muito positivas na minha vida. Então eu gosto de montar equipe, eu gosto de treinar a equipe, eu gosto de ensinar o cara como que o cara vai falar com o cliente, como que o cara vai passar o preço. Então assim, eu sou um cara que dou oportunidades para cara que não é do mercado. Então eu sempre, quando eu preciso, eu abro o leque para os dois lados, mas o vendedor sem experiência, ele e depois de treinado, é um excelente case de sucesso. Porque hoje, vender um carro zero é muito gostoso, né, Lucas? Porque eu começo aqui a imaginar as emoções diferentes. A emoção do cara comprar um carro seminovo e aquela emoção do cara comprar aquele carro 0 km. Aquele cheirinho de zero, né? Aqueles bancos encapados, né? Carro sem placa. Então, eu acho que é uma sensação, eu já tive algumas vezes essa sensação de comprar carro 0 km. E é diferente mesmo. Porque você fala, esse carro aqui ninguém nunca andou, só eu. E aí você passa a cuidar do carro diferente também. Na realidade, eu acho que como você me dá você está me dando essa oportunidade, então agora é a hora, quem vai puxar a orelha agora da galera de vendas aí, sou eu. Como eu falei para você anteriormente, eu aprendo uma coisa diferente todos os dias. E muitos dos nossos clientes que estão comprando um carro 0 km tá realizando o sonho da vida dele. Muitos. Sim. Alguns não, alguns trocam de carro todo ano. Mas muitos estão comprando pela primeira vez. Então, nós não podemos errar. Não podemos errar. Não é justo da nossa parte fazer o que quebrar o sonho de uma pessoa. Claro. Né? Às vezes é o sonho do pai dar um carro para o filho, ou o sonho do marido dar um carro para a esposa, ou o cara que trabalhou a vida inteira para comprar um carro 0 km.
e a vida inteira teve carro, mas não teve zero, a gente quebrar esse sonho da pessoa ou estragar de alguma maneira. Então, a venda do carro zero, ela é muito gostosa, porque você vê que a gente ajuda algumas pessoas a realizar o sonho. Ainda tem, Lucas, aquele lance do cara vai buscar o carro, leva a família inteira para pegar o carro? É assim? Todos os dias. Ah, é? Todos os dias. Hoje um pouco menos, mas todos os dias. É isso, e o dia que o cliente vai buscar o carro zero é um dia especial. Ele sai mais cedo do trabalho. Ele bota até uma roupa nova, ele bota né? uma roupa nova. Ele leva o carro na casa da mãe e do pai para mostrar o carro. Ele vai jantar num restaurante para comemorar o carro novo. Ele quer levar o carro. Se é uma sexta-feira, ele já quer marcar um churrasco no final de semana para mostrar o carro para a família. Então, assim, é um momento muito especial. A gente chama muito de mágico, na né? Hyundai Caoa e na Hyundai a gente chama de momento especial. E esse momento mágico, ele não pode ser quebrado. Não pode. Nós não temos esse direito, galera. Nós não temos esse direito. O cliente, ele vai ser exigente, ele vai cobrar da gente que a gente faça o nosso trabalho até mais do que a gente devia, mas a gente não pode quebrar, porque uma hora a gente vai estar naquele lugar. A gente tem que ter empatia e fazer com que aquele momento seja especial. E a gente sabe que quando o cliente também ele confia, né, no gerente, no atendimento, na pessoa que fez a entrega técnica ali, ou seja, esse cara ele vai estar sempre visitando a concessionária, Voltando. né, sempre voltando. E como você falou, é um processo. E ele entra num processo que ele comprou um hatch, aí ele já começa a namorar um sedã e fala, poxa, o meu próximo carro vai ser aquele ali e tal. E aí é que entra um pós-venda, né? Talvez, não sei nem se eu chamo isso de pós-venda ou se é de relacionamento mesmo com o cliente. Eu tenho alguns clientes, Carlos, que compram um carro comigo desde 2006. Olha só. Independente da marca que eu tô. Alguns clientes que eu fiz em São Paulo, principalmente São Paulo, né, que foi onde eu comecei a minha carreira, que tem confiança que antes de comprar um carro, de me ligar e perguntar, Lucas, o que você acha desse carro? Onde que eu compro? Com quem que eu compro? Olha só. Não tem como eu comprar o carro aí em Belo Horizonte com você, não. Então, assim, eu falo que no passado nós não tínhamos, os computadores eram bem ruins, não existia. Bem limitados, né? A gente tinha telefone, mas era só agenda. Então eu brinco que eu tinha uma agenda, inclusive eu acho que eu tenho essa agenda em casa até hoje, aonde eu fazia uma lista com os meus clientes. Então o Carlos ficava lá na letra C e com a data do aniversário dele. Por quê? Eu sempre dava uma folheada na minha agenda, mandava não tinha WhatsApp na época, a gente mandava e-mail parabenizando o cliente e fidelizava o cliente. Essa palavra é uma palavra que está faltando no mercado. Porque antigamente, se eu vendia um carro para o Carlos e o Carlos era meu cliente, até eu sair daquela concessionária, ele era meu cliente. Hoje, o vendedor vende um carro pro Carlos, daqui 30 dias... ou daqui, ele nem lembra mais do carro. Não, daqui 60 dias o Carlos indica um cliente para a loja, ou o Carlos vai lá até a concessionária comprar um segundo carro. Isso acontece. Ou ele vai comprar um carro com um amigo. O Carlos não procura o vendedor. Por quê? Ele não foi fidelizado. E o que ele não foi percebido pelo cliente. Não foi percebido. E o que é a fidelização? A fidelização não é só na hora que você faz a venda. A fidelização é você mandar um WhatsApp, uma promoção. Vai ter um café da manhã especial na loja. Você convidar o cliente para ir até... mas ele comprou o carro tem 2 meses. Chama o cara para ir até a loja. Às vezes ele tem um cara lá no trabalho dele que está querendo comprar um carro. Fala, putz, fui convidado para ir no café da manhã lá na Hyundai, ou na Chevrolet, ou na Fiat, ou na Ford. Leva o cara até a concessionária, fideliza o cara. Esse cara só vai te fazer coisas boas, porque quando você fideliza o cliente, é uma indicação a mais. E eu sempre falo o seguinte, o cara feliz, ele fala de você para umas 5, 6 pessoas, sim, no máximo 10. O cara infeliz, ele fala de você para... ele parou no... para ninguém, né? Então, assim, o que eu sempre falo, fidelize o seu cliente.
o smartphone, o digital é muito legal. É muito fácil, né? De você e é muito conectar simples. Você faz uma lista de transmissão, você faz um grupo com seus clientes, você tem tantas oportunidades que só depende de você, vendedor. Um dia desse eu estava vendo que não era nem um podcast, era um depoimento de um vendedor de carro lá de Brasília. E esse cara falando o seguinte, que ele, antes de vender o carro, ele ficava amigo dos caras, do cliente. Sim. E aí, ele falou que às vezes pegavam aquele casal de noivos, aí decidiam comprar um carro. E aí casavam. Quando casavam, mandavam um convite de casamento para ele. E aí, ele falou que teve diversos casos do casal ter filhos e levar o filho, o bebê lá, pro cara conhecer. Falou, vim aqui trazer nosso filho aqui para você. Ou seja, aquele vendedor de carro, ele já fazia parte daquele ciclo de convivência. Exatamente. Eu já fui em batizado, eu já fui em casamento, eu já fui em churrasco na casa de cliente meu. Olha só. Então eu falo assim, tá faltando o mercado, tá faltando essa fidelização. Existem vendedores excelentes no mercado. Eu não dava o telefone, como não dou até hoje, o telefone do consultor técnico, do pessoal de pós-venda. Eu marco as revisões dos meus clientes. Essa tem que ser a cabeça do vendedor. Sabe por que eu marco a revisão do meu cliente? Porque eu sei que na hora que estiver chegando na terceira revisão, vai ser a hora que eu vou oferecer uma troca. Ou na hora que eu tiver um super bônus para o cara trocar o carro na loja, é a hora que eu vou oferecer uma troca. Então, o vendedor tem que ficar muito esperto com isso. Fidelize os seus clientes. E viver, né, Lucas, intensamente aquilo que ele propôs a fazer. Você propôs vender carro de uma concessionária? Viva intensamente aquilo. Propôs uma agência multimarcas, por mais modesta que a loja seja, vive intensamente aquilo que o cara ele vai subir degrau por degrau, né? A gente vê lojas pequenas, mas você vê lojas grandes. E às vezes o cara fala assim, mas eu já quero entrar lá na Caoa Hyundai. Talvez é mais difícil entrar, talvez o processo seletivo é mais delicado. Começa numa loja pequena, mas se entrar numa loja pequena também, dê o seu máximo. Dê o seu máximo. Eu sempre falo o seguinte, há mais ou menos, o pessoal me conhece, há mais ou menos 10 meses atrás eu pesava 109 quilos. Eu cheguei a 109 quilos. E eu sempre uso esse exemplo como um fator motivacional para outras pessoas. Não com relação a peso, não, mas é só um exemplo. Eu sou muito focado naquilo que eu faço. E vou repetir isso muitas vezes. Eu sou muito focado naquilo. E eu vendo esse tantra, para mim, por quê? Se eu não fizer o meu melhor, quem que vai fazer por mim? Exatamente. E digo mais, para você que trabalha em concessionária, loja, que seja qual for o seu trabalho, antes de vestir a camisa da sua empresa, vista a sua camisa. Mostre o seu valor, né? Mostre o seu valor. E faça tudo que for fazer, faça bem feito. Porque a mesma dificuldade que você vai ter para fazer mais ou menos ou fazer de qualquer jeito, vai ser para você fazer bem feito. Então, faça bem feito. Faça bem feito. Já que você vai ter a mesma dificuldade, faça bem feito. Eu fiz um comentário sobre o peso. Porque... E eu quero até saber que peso que você chegou. Agora a gente está curioso aqui. Então, já foram 29 quilos. Então, 29 quilos? 29 quilos a menos. Só. Reeducação alimentar. Tomando minha cervejinha todo final de semana. Olha. Comendo meu churrasco, tomando minha cervejinha. Mas a minha reeducação alimentar, que foi 70% eu falo que o meu resultado é 70% boca e 30% atividade física. Mas eu falo assim, eu me propus a fazer isso e fiz bem feito. Então, já que você levanta todo dia de manhã da sua casa e você vai para o seu trabalho, independente do que você for fazer dentro de uma concessionária, se você é um assistente, se você é um vendedor, se você é um entregador técnico, se você trabalha na liberação, na parte administrativa,
faça bem feito, porque a dificuldade vai ser a mesma. Você vai ter que continuar lá as mesmas 8 horas do seu dia. E buscar superação de limites, né? Superar seus limites. Que eu falo assim, o que aconteceu comigo com relação ao que a gente estava brincando sobre o peso, é a questão de buscar um objetivo. Eu um dia olhei pra mim e falei assim, putz, eu não tô me reconhecendo no corpo que eu tenho hoje. Tá na hora de eu voltar ao corpo que eu me reconhecia. Teve um período da época que eu trabalhava eu era vendedor, eu já estava assim, quase sendo promovido e aí uma gerente teve um problema pessoal e ficou afastada durante quase 40 dias e eu cobri, eu já era um vendedor líder na época, eu cobri essa gerente na época. E aí arrebentamos a boca do balão naquele ano, isso foi em 2009. E eu fiz muito bem feito o que eu precisava, porque eu queria ser promovido. Claro. Eu queria ser promovido. E eu fiz o meu trabalho muito bem feito para que isso acontecesse. E acabou o mês, aí a gente descobriu que ela não voltaria mais, porque ela saiu do mercado para cuidar de filho, alguma coisa nesse sentido. E aí chegou o final do mês lá, tinha acabado de bater meta, arrebentamos a boca do balão. Aí chegou um cara no final lá e falou, isso vai ser um novo gerente da loja. Aquilo foi um banho de água fria. Eu fui pra casa. Porque você estava esperando ser o gerente. Naquele ponto de venda. Né? Uma semana depois eu fui promovido para outro ponto de venda. Mas eu queria ser promovido para aquele ponto de venda. Mas eu fui pra casa, eu briguei comigo mesmo e falei, não, calma, que essa hora ainda vai chegar. Você está trabalhando para isso. No outro dia eu estava na concessionária, dando o meu melhor do mesmo jeito, e não abaixei a cabeça. Porque se eu tivesse abaixado a cabeça, uma semana depois eu não teria sido promovido. E é perceptível, né, Lucas? Se você é aquele cara determinado, focado, as pessoas, até os seus superiores, os caras estão vendo. É isso. Se você baixar a sua energia, deixar a sua energia. Eu falo que a gente é movido a energia. Né? Eu acho que o universo. E tudo é um conjunto, né? Você falou de energia, hoje você saiu de 109 para 80 quilos. É muita coisa. Eu, por exemplo, né, Fernando? Nós estamos buscando uma dieta. Por exemplo, você tocou num assunto aí que faz todo sentido, e talvez até para quem está nos assistindo. Eu também, assim, eu dei uma relaxada. Por incrível que pareça, eu sempre falo com os meus amigos que eu sou um cara de corrida de rua. Eu sempre gostei de jogar um futebol e tudo, mas de um tempo pra cá, o tempo foi ficando meio curto, a gente parou com tudo. E aí eu descuidei e engordei. Há 15 dias atrás, eu falei assim, cara, eu fiz a mesma reflexão que você fez. Falei, cara, não tem condições. Eu não posso continuar nessa, cara. Eu tenho que acabar com essa barriga. Sim. E aí, eu fiz todos os exames, todos os procedimentos. E aí, fui no endocrinologista, numa nutricionista. Quando eu cheguei na sala, que a gente começou a conversar, eu falei, doutora, a partir de hoje, sou 0 açúcar. E ela falou assim, nossa, mas vamos devagar. Começa assim, começa a falar, não, comigo é assim. Eu sou na pressão. Entendeu? Eu falei, vem cá, é para fazer? Então vamos com tudo. Então, hoje, eu estou há 15 dias, 0 açúcar. E quando você fala 0 açúcar, você pensa, é um cafezinho sem açúcar? Não, é tudo. Tudo que tem açúcar eu não estou comendo mais. E aí, realmente, a gente acaba pagando um preço altíssimo, né? Porque comer é um negócio que todo mundo curte demais. É muito prazeroso. Mas quando você tem uma meta, então, eu peguei isso aí como uma meta. Eu não estou com pressa, mas eu tenho certeza que já eu vou bater, porque é um desafio meu. Eu falei, vem cá, se eu estou motivando as pessoas a ser um vendedor de alta performance, se eu estou incentivando o cara a assistir um podcast, a fazer treinamentos, fazer mentoria, fazer isso, aquilo outro, vem cá, e eu? Né? Então, esse final de semana eu estava num evento no Minas Centro, 2 dias de marketing digital, assim, de 8 às 9 da noite. Só que para você pegar o melhor lugar
na plateia, você tem que chegar cedo. Então eu chegava às 7 horas, 7h30 eu já estava lá. Então você vê que hoje os caras de sucesso, né? Você vê que os caras são todos cuidados. E aquilo me chamou a atenção, porque eu olhei para aqueles caras e falei, vem cá, pera aí, se esses caras, se eles estão com esse shape aí, cara, eu também posso, entendeu? Então, é um desafio, e eu acho que faz sentido a gente estar fazendo esse comentário, porque talvez você aí está acima do peso, e a gente não fala só por estética, não, a gente fala por saúde e disposição, né, Lucas? Eu falo que desde então a minha vida mudou em muitos sentidos. Olha só. A partir do momento que você se alimenta melhor, você faz um exercício físico. Eu era muito sedentário. E tudo aconteceu principalmente com a pandemia, né? A pandemia deixou a gente trancado dentro de casa aí quase 6 meses. Não tinha academia, não tinha nada que fizesse aí com que a gente estimulasse a gente. E o medo também de sair, de sair. Aí você ficava em casa só comendo, só alimentando. Comendo, tomando, assistindo live, tomando cerveja e comendo, né? Então, eu falo assim, esse start, eu falo isso muito pra minha mulher também, que ela é bem sedentária, eu brinco com ela, falo, tá na hora de você começar, né? Então, há 2 anos e meio parei de fumar. Hoje pratico esporte, quase todos os dias, pelo menos 5 vezes na semana, é certeza. Então, tipo assim, tento ter uma vida mais saudável possível, né? É possível. E falo assim, que a minha vida no meu dia a dia, eu durmo melhor, eu acordo melhor, nem preciso dormir tanto para me dormir melhor, quando o pessoal preocupa muito com o lance das 8, 9 horas por noite, isso é ideal, é show. Mas você dormir bem, o seu corpo tem que estar bem, porque às vezes você não tá muito legal, aí você dorme 8 horas na noite e você acorda mal, porque seu corpo não tá legal. Quando você começa a cuidar do seu corpo, se alimentar melhor, e sempre tá querendo buscar um lance melhor, você fica melhor para trabalhar, para buscar um resultado melhor. Produtividade. A sua produtividade dobra, às vezes triplica. Isso aí. Então eu falo assim, esse start tem que acontecer. Tem que acontecer porque a vida da gente é curta, gente. Isso aí. Passa igual a gente nem vê. E assim, a gente que trabalha, né, o Lucas, a gente está sempre buscando os nossos sonhos, né? A gente está sempre fazendo projetos de vida, sempre para alcançar coisas, né? E olha, Lucas, poxa, foi legal demais, cara. A gente tô vendo ali, a gente já passou de 1 hora já de podcast. Foi bem legal falar com você. E o nosso podcast aqui, a gente é bem democrático, a gente abre a todos os nossos colegas. Às vezes às vezes tem colegas que ficam assim, não, vamos esperar ir mais gente lá pra gente ver, assistir, ver como é que é e tudo, mas isso aqui, gente, isso aqui é um bate-papo, né? A gente bate um papo, é lógico que a gente sempre fala aqui de como vender carros, porque esse é o nosso mercado, né? E olha, eu espero que você aí que nos acompanhou nesse podcast, né? Você que talvez você está até desempregado, é um mercado que ele é carente de pessoas que querem vencer. Vendedor tem muito aí, né, Lucas? Com certeza. Mas ele é carente daquele cara que quer fazer a diferença, aquele cara que quer performar. Eu sempre falo aqui, o cara que começa numa loja, seja o primeiro a chegar e o último a sair, pô. Com certeza. Trata bem do seu patrão. Né? Cuida do cara, fala, olha, deixa comigo que eu resolvo. Não é aquele cara que tá sempre de olho no relógio, vendo que horas que tá dando as 18 para ir embora. Sempre dá um pouquinho mais, né? Porque o Lucas está aí, ele é um gerente, ele é um gestor, ele é um cara que observa isso, né? E é isso, né, o Lucas? Com certeza. E complementando o que você está falando, me coloca à disposição da pessoa que quer entrar nesse mercado. Olha só. Quer trocar uma ideia, pedir uma dica. A gente não é o dono da verdade, não. E a gente tem muito
aprender, eu falo que eu aprendo todos os dias. Eu aprendo com meus vendedores, eu aprendo com meu filho, eu aprendo com o cara que me atende lá no posto de combustível. Isso aí. A gente aprende todos os dias. Então, quer dica, quer indicação, me procura, cara. O mercado... Olha só. O mercado, eu falo que nós do mercado de automóveis, a gente tem que se unir cada vez mais. Então, eu tô aí, tô Lucas, à disposição. Foi um prazerzão. E você que quiser conhecer o Lucas, ou quiser comprar aí Hyundai, fala aí o endereço aí pro pessoal. Ó, como desde o começo a gente tá falando, Caoa, Hyundai da Cristiano Machado, o número é 2020, o nosso telefone é o 3115 4000. Eu vou te pedir até uma autorização. Além da Caoa, minha esposa é dona da Cutimio. Segue ela no Instagram. Olha, passa o Instagram aí. O Instagram da Cutimio. É uma loja de roupa indiana no Barro Preto. Maravilhosa. Olha, aproveitar só o espaço. Não, vamos aqui. Colocar aqui, ó. O Sérgio vai colocar aqui o Instagram dela aí, pessoal. Olha, segue lá, né? E exato. Olha, hoje é isso aí. A gente tem que utilizar os canais que a gente tem para gente divulgar o que a gente tem de bom, né? O que a gente tem de melhor, né? Mais uma vez, foi bem legal. Eu espero aí que vocês aí que estão nos assistindo tenham gostado aí desse... Esse é o 5º episódio, né, Fernando? 5º episódio. A gente está também começando. A nossa sala aqui foi criada com esse objetivo. Aqui ainda tem grandes caras para sentar aqui com a gente, bater papo. Agradecemos você imensamente pelo seu tempo. Eu que agradeço, né? Agradeço demais pelo convite. Ter vindo aqui no podcast. E a gente sabe que vai ser o primeiro de outros, né? A gente quer contar com você aqui. Beleza? Um abraço. Tamo junto aí. Tamo junto, cara. Valeu. E olha, não se esqueça aí de deixar aquele like, fazer inscrição no canal, compartilhar para os seus amigos, ativar o sininho, que assim que tiver vídeo novo, eu te informo. Um abraço e eu te espero no nosso próximo Keep Selling. Valeu!